Um dos fatos científicos revelados pelo novo telescópio espacial James Webb é o imenso tamanho do universo. Um objeto maciço escondido no cosmos foi descoberto por um observatório espacial. Qual foi a descoberta do James Webb? Quão grande é? E quais as implicações do tamanho? Junte-se a nós enquanto discutimos como o James Webb acabou de descobrir um objeto massivo 100 vezes maior do que o tamanho da galáxia Via Láctea, entre outras coisas. Um dos campos mais amplos da história da humanidade é a astronomia. Há muitas gerações os seres humanos têm se admirado com o que vemos no espaço. Há muito poucas dúvidas de que testemunharemos mais avanços científicos no espaço com a introdução de instrumentos como o poderoso telescópio espacial James Webb, sugerindo que os custos de desenvolvimento do telescópio de 10 bilhões de dólares e a complexidade do projeto são perfeitamente justificados. Os cientistas e o público em geral continuam chocados com a grandiosidade dos objetos no espaço. A galáxia Alcyoneus, um dos maiores objetos já descobertos, demonstra como a natureza é obrigada a preencher a vasta extensão do espaço que existe e é potencialmente habitável. Sua descoberta não intencional, que também se aplica a muitas outras descobertas que mudam a vida, acrescentam seu fascínio. Alcyoneus é uma galáxia de rádio. Se você estivesse perguntando o que é, uma radiogaláxia é uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo em seu núcleo. Como a matéria cai no buraco negro, ela gera e libera energia na forma de 2 jatos de rádio de lados opostos do núcleo da galáxia, que também é conhecido como um núcleo galáctico ativo. Radiogaláxias são objetos incomuns que se originam em condições de baixa densidade e têm um comprimento linear total estimado de 2,3 milhões de anos-luz. Os astrônomos estudam as radiogaláxias para entender mais sobre a origem e evolução das emissões de rádio. Os pesquisadores escolheram o nome de Alcyoneus da mitologia grega, já que ele era o filho de Uranus, o senhor primordial do céu. Alcyoneus foi um gigante que lutou contra Heracles e outros deuses pelo controle do universo. O famoso altar Pergamon, em Berlim, abriga uma escultura de Alcyoneus. Uma equipe liderada pelo estudante de doutorado Martin Oey descobriu Alcyoneus, a maior galáxia já vista. Outro elemento inesperado desta descoberta é que ela refuta algumas crenças antigas sobre a formação de galáxias de rádio. Por que é assim? Os cientistas nunca tinham visto objetos tão maciços produzidos por uma única galáxia. Então o fato de que a recém-descoberta galáxia foi fotografada com 2 plumas de plasma era incomum. Entretanto, os pesquisadores determinaram que algumas galáxias têm uma esfera de influência que se estende muito além do seu entorno habitual. O tamanho da galáxia Alcyoneus? Lembre-se de como funcionam as medidas no espaço, como esta galáxia. Os cientistas só podem adquirir imagens cósmicas a partir de uma perspectiva, a da Terra, o que limita a sua capacidade de determinar o comprimento de uma galáxia. Os cientistas normalmente medem uma estimativa baixa do comprimento total, mas no caso de Alcyoneus, a estimativa baixa ainda é espantosa. A galáxia se estende por mais de 16 milhões de anos-luz, o que é o mesmo que enfileirar 100 galáxias da Via Láctea. Mais de 1000 galáxias de rádio foram identificadas por cientistas, mas apenas 10 delas têm mais de 10 milhões de anos-luz. Alcyoneus foi descoberto usando dados do LOFAR 2-Meter Sky Survey, ou LOT. Ao remover fontes compactas angulares e imagens a 60 e 90 resoluções, o LOFAR DR2 foi reprocessado. As imagens obtidas permitiram-lhes estudar uma nova área de sensibilidade para os lóbulos do Radio Galaxy e, portanto, fornecer provas empolgantes para a busca de galáxias de rádio desconhecidas de grande comprimento angular. E em termos de distâncias cósmicas, Alcyoneus está bem perto da Terra. Está a apenas cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância, que ainda está perto do quintal da nossa galáxia. Os astrônomos dizem que a enorme galáxia engloba uma região do céu equivalente à da Lua. Os cientistas ficaram entusiasmados com a descoberta de Alcyoneus porque suas plumas dão informações sobre alguns dos filamentos mais difíceis de caracterizar da teia cósmica. A teia cósmica, neste contexto, se refere ao atual universo, que se parece com uma rede de filamentos e aglomerados. Observar galáxias, filamentos e aglomerados não é difícil. O que é difícil é identificar o meio entre galáxias, o que só foi feito algumas vezes. Os cientistas antecipam que Alcyoneus irá mudar isso. Isto porque Alcyoneus habita um filamento.
e as plumas encontram uma espécie de vento vindo na direção oposta à medida que se movem pelo meio. Isso também acontece com a nossa galáxia, mas a diferença é que ela muda gradualmente a direção e a forma das plumas. Durante muitos anos, os cientistas assumiram que as estruturas e pressões das plumas nas galáxias de rádio podem ser influenciadas pelas características dos filamentos. No entanto, antes da descoberta de Alciônios, os cientistas nunca haviam descoberto um exemplo de tal relação. Eles agora revelam que as plumas de Alciônios são tão grandes e incomuns que o meio circundante pode prontamente moldá-las. Então, como Alciônios se tornou tão maciça? Há algumas teorias. Os pesquisadores que descobriram Alciônios acreditavam que ela foi criada por um enorme buraco negro. Eles descobriram que Alciônios não se destacou nas 3 propriedades acima mencionadas, apesar do fato de que um grande número de estrelas com muito pó estelar têm correntes de jato altamente intensas. Por enquanto, a origem de Alciônios continua sendo um mistério. Muitas pessoas estão cientes de que os planetas têm luas. A Terra, por exemplo, tem uma, como qualquer estudante de geografia do ensino médio sabe. Certos planetas, como Júpiter e Netuno, têm múltiplas luas. Asteroides com luas, por outro lado, são incomuns. Apenas cerca de 150 dos aproximadamente 1,1 milhões de asteroides observados até hoje têm companheiros lunares. Mas os cientistas descobriram um asteroide muito mais raro com 3 luas. Como o asteroide de Electra adquiriu não uma, não 2, mas 3 luas. Vale notar que, enquanto a Electra foi identificada pela primeira vez como um asteroide no século XIX, seu papel como comandante supremo de um exército de 3 luas só recentemente foi confirmado. Um asteroide de 160 milhas de comprimento foi encontrado num cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, em 1873. Sua primeira lua foi descoberta em 2003, milênios depois, e a segunda lua em 2014. 130 Electra, ou Electra, também ofereceu aos cientistas como detectar outras luas fracas e difíceis de encontrar, tais como as ligadas aos asteroides. Os asteroides são bem pequenos e, na melhor das hipóteses, pouco iluminados. Portanto, qualquer coisa ainda menor colocada ao lado de um asteroide será mais fraca e apagada, já que ela pode ser ofuscada por seu asteroide pai, tornando as luas menores ou mais próximas dos seus pais difíceis de detectar. Os exoplanetas são muito elusivos pelas mesmas razões que orbitam suas estrelas-mãe. A primeira lua, que tem cerca de 6 km de comprimento, orbita Electra a uma distância de cerca de 1.300 km em média. A segunda lua, que tem apenas 2 km de largura e circunda o asteroide a uma distância de 500 km em média, consegue ser ainda menor. A lua mais nova, com uma distância orbital de cerca de 340 km, é também a menor do grupo, medindo apenas 1,6 km de comprimento. Isto torna difícil de ver. Ela é aproximadamente 15.000 vezes mais fraca do que o asteroide. A terceira lua em órbita de Electra foi descoberta por Anthony Burdell, do Instituto Nacional de Pesquisa Astronômica da Tailândia, e seus colegas. Os pesquisadores analisaram meticulosamente os dados brutos do instrumento esférico localizado no Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, usando um pipeline de redução de dados recém-criados para reduzir com cuidado e sucesso o ruído. A esfera captura imagens incrivelmente detalhadas de objetos no espaço e pode extrair imagens de objetos extremamente tênues com o uso de um telescópio de 10 metros. Surpreendentemente, a terceira lua foi encontrada em fotos anteriores, utilizando técnicas de processamento atuais. Elas utilizam técnicas de processamento de dados para prever e apagar a luz brilhante do asteroide, conhecida como halo. A terceira lua da Electra surgiu depois que os dados foram processados, implicando que a lua esteve presente nos dados o tempo todo, mas era indetectável pelo equipamento presente em 2005. Vários elementos da Electra e suas luas ainda estão sendo estudados por cientistas. Por exemplo, eles estão confusos como 4 objetos vieram a ser ligados. Uma ideia é como surgiu o asteroide que tem 2 luas, o asteroide Cleópatra. Embora os cientistas ainda não tenham determinado com que frequência o processo ocorreu no Sistema Solar, eles foram capazes de deduzir que as luas gêmeas foram muito provavelmente formadas a partir de matéria expelida pelo corpo-pai. As 3 luas podem ter se transformado da mesma forma que a lua da Terra, implicando que elas foram provavelmente formadas pela colisão de outro asteroide na Electra. Uma das razões pelas quais os cientistas caçam luas em torno de asteroides é para melhorar a precisão dos cálculos de massa.
Se um asteroide não tem uma lua, sua massa pode ser estimada com base em seu tamanho e composição, embora até mesmo o processo possa fornecer resultados errôneos. Quando as luas estão presentes, os astrônomos podem usar um conjunto de equações de Kepler para calcular a massa de um asteroide. Os cientistas podem calcular a densidade de um asteroide com base em sua massa e tamanho, o que dá uma riqueza de informações sobre sua composição. A massa pode dizer se um asteroide inclui metais ou se é apenas um conjunto de rochas de baixa densidade mantidas juntas pela gravidade. Como resultado, a compreensão sobre as luas de um asteroide pode fornecer muitas informações sobre ele. A descoberta da terceira lua da Electra também atua como uma espécie de teste para uma técnica que pode alterar fundamentalmente a forma como descobrimos objetos celestiais. É importante lembrar que a lua foi encontrada dando uma nova olhada em dados previamente coletados. Ou seja, muitas luas ainda podem estar escondidas em registros passados esperando para serem encontradas. É só dar uma nova olhada nos dados. Tire um tempo para refletir sobre essas incríveis descobertas espaciais na seção de comentários abaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.